As crenças nos movem. Aquilo que a gente acredita, de fato, é o que materializa, porque eu creio. Se eu creio que eu não sou capaz, eu tenho razão. E eu não serei capaz, eu não farei, não vai acontecer na minha vida, porque eu decidi isso. Eu faço exatamente aquilo que eu acredito. Agora, uma outra coisa que mata a realização dos nossos sonhos é essa procrastinação. Procrastinar é adiar, é deixar para depois, é o famoso empurrar com a barriga. Não, amanhã eu começo, segunda-feira eu resolvo isso. E quando você vê, se passaram dias, meses, anos, você olha para trás, passou uma década e você não fez o que tinha que ter feito para estar hoje com a sua vida transformada. Se você não decidir hoje começar a mudar a sua mentalidade e, consequentemente, as suas atitudes, você no futuro vai desejar ter começado hoje. Porque está adiando, está procrastinando, e quando as coisas são feitas e você percebe resultados, você pensa, putz, por que eu não comecei antes? Se eu tivesse feito isso antes, eu estaria em outro nível na minha vida hoje. Se eu tivesse começado minha rede social antes, se eu tivesse feito fotos de qualidade antes, influenciado pessoas antes, se eu tivesse me relacionado com pessoas melhores que me fizessem prosperar antes, se eu tivesse tapado os ouvidos para as loucuras que a minha família fala, que meus amigos falam, e seguido a minha vida sem interferência nenhuma dessas pessoas, eu estaria em outro nível hoje se eu tivesse começado antes. Então pare de procrastinar. Qualquer coisa que você esteja adiando na sua vida e que seja objeto de transformação nela. E você vai perceber que coisas são essas. A primeira dica para parar de procrastinar é identificar padrões. É olhar para o passado e perceber o que é que eu estou procrastinando. O que é que eu mais adio na minha vida? Que eu falo que vou fazer e não faço, ou começo e não termino, porque nós somos muito mais inicializadores de tarefa do que finalizadores de tarefa. E não atingimos resultados, não atingimos o sucesso, seja lá em que situação for, porque a gente começa e para, ou simplesmente nem começa, nós adiamos o tempo todo. Identifica padrões. Que coisas são essas? E por que você tem adiado essas atividades? O que te leva a adiar essas atividades? Isso que você começa e para, isso que você deveria ter começado e ainda não começou? E mais, o que você sente quando procrastina? Vai lá no sentimento. Porque você vai observar que todas essas situações que você está procrastinando te fazem mal. Se te fizessem bem, se fossem indiferentes, você nem lembraria delas. Mas te faz mal, fica lá aquele mosquitinho falando na sua cabeça. Você dorme e acorda com frustração. Quando você lembra, já era para eu ter feito isso e eu não faço, dá uma coisinha ruim. Uma reação física, inclusive. Aquilo que é indiferente, que não faz a diferença na sua vida, você nem lembra. Você não vai identificar padrões de coisas que não importam. Você vai identificar padrões de atividades que verdadeiramente importam para você. Eu, no meu exemplo, no meu case de vida, sempre procrastinei com a dieta, com a alimentação saudável, com o sedentarismo tomando conta, e sempre me fez mal. Para algumas pessoas é normal e tudo bem. Não é uma ditadura de magreza, de padrão de beleza. Aliás, eu sou contra padrões, é exatamente isso que eu estou falando, que sejamos felizes com quem a gente quer ser. Mas eu queria algo diferente, então era algo que ficava ali, ó, martelando na minha cabeça.
Meu Deus, faço plano na Smart Fit, pago um ano de academia e não vou. Meu Deus, vou fazer marmitas para levar para os compromissos, faço uma semana, não levo mais. Ai, vou sair com os amigos e não vou beber bebida alcoólica porque me tira totalmente do foco, mas eu saio e bebo. Então, eu vou procrastinando, adiando, me auto-sabotando e isso vai me fazendo mal. Então, identifique os seus padrões. Que coisas são essas que te incomodam? O que é que você está adiando? Por que você adia essas realizações? E o que você sente com isso? Foca nesse sentimento. Porque você tem que se autodesenvolver para resolver as causas e não só os sintomas. Os sentimentos são os sintomas. Eu preciso chegar na causa, mas eu preciso entender o que eu sinto, o quanto isso me faz mal, para eu começar a manipular os resultados e parar de procrastinar. Segunda dica, tenha metas. Mais uma vez, se eu não sei onde eu quero chegar, é muito simples ficar adiando as coisas que eu tenho que fazer. Afinal, eu estou indo para onde? Eu quero atingir o quê? Se na empresa que eu tenho uma meta, inclusive financeira, obviamente, de atendimento, de faturamento, ó, a tua bancada, por cadeira, você tem que faturar X. Se eu tenho metas, eu sei que eu não posso vacilar. Eu não posso procrastinar. E você não pode esperar só que as metas venham da empresa. Crie as suas próprias metas. Ao identificar os padrões, ao identificar essas coisas que você mais adia ou que você mais inicia e não finaliza, começa a criar metas para isso. Talvez seja alguma situação pessoal, por exemplo, poxa, eu deveria almoçar com a minha mãe toda semana. E eu fico adiando, deixando para depois, quando eu vejo passaram 30 dias e eu não almoço. E é algo tão simples, mas eu fico adiando. Por que eu faço isso? Aí eu começo a identificar os motivos, os padrões. E o que eu sinto ao fazer isso? Eu começo a identificar as minhas emoções e ver o quanto isso me faz mal. Que é melhor eu ir lá, mesmo sendo longe, mesmo sendo chato, mesmo ela sendo difícil, mesmo sendo desconfortável aquela relação, eu vou lá, vou cumprir uma tabelinha, vou fazer essa atividade porque isso faz bem para mim. E eu desenvolvo isso através de uma meta. A minha meta em setembro é ir pelo menos 2 vezes na casa da minha mãe almoçar com ela. E eu vou cumprir. Porque missão dada é missão cumprida. E eu vou lá e cumpro. E metas têm que ser escritas. Eu dei um exemplo pessoal, mas temos um exemplo financeiro, de carreira, de performance no negócio de vocês, que são empreendedores, que quanto mais trabalham, mais faturam e, consequentemente, mais transformam a vida de vocês. Escreve. Pega um caderninho, um bloco de anotações, abre um arquivo no computador, o bloco de notas do celular e escreve suas metas. O ato de escrever, compre um diário, sabe, época de adolescente? Quem já teve diário aqui? Que a gente escrevia, meu Deus, escrevíamos sonhos, não só acontecimentos diários, mas vontades também. Então, escreve essas metas, porque isso leva para o seu subconsciente mais informações. E consulta isso toda semana, dá uma olhadinha, risca coisas, escreve novas coisas, lê o que você escreveu. Isso te ajuda a deixar de procrastinar. Entenda as recompensas. Para cada meta dessa, o que eu vou ganhar? Porque ser humano adora uma recompensa. Mas o que eu vou ganhar com isso, né? Então, crie as suas próprias recompensas. Elas até já existem. Entenda as suas próprias recompensas. Ah, se eu cumprir essa meta de fazer a minha rede social, de tirar fotos com mais frequência, de aprender a tirar ótimas fotos,
publicar com frequência, seguir perfis de pessoas que se interessam pelo que eu faço, responder todos os comentários na minha rede social. Se eu tenho essa meta e eu sei que eu não posso procrastinar com isso, eu já identifiquei padrões, eu sei que é uma coisa que eu tenho adiado muito na minha vida, ou começado e parado o tempo todo. Eu criei metas para fazer isso. Toda segunda eu vou fazer tal atividade, toda terça tal atividade, toda quarta tal atividade. Determino data para as coisas acontecerem, metas. A meta está totalmente relacionada ao prazo. É dar prazo para que as coisas aconteçam. E aí eu identifico as recompensas, que é, fazendo isso, eu vou crescer em tanto o meu faturamento. Fazendo isso, eu vou conquistar pelo menos tantas clientes novas por mês. Então eu enxergo a recompensa, o que eu vou ganhar com isso, e evito a procrastinação. Escolha pessoas certas. E mais uma vez, isso tem total relação com as crenças que o ambiente externo, as pessoas com quem convivemos, estão desenvolvendo em nós. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Como é que está a sua média? Quem é você? Pensa nas 5 pessoas em quem você mais convive. Qual é o padrão de comportamento dessas pessoas? Quais lugares essas pessoas frequentam? Qual é a visão de mundo que essas pessoas têm? Será que elas têm a mesma consciência que vocês estão tendo acesso hoje através de todos esses conhecimentos? Será que são pessoas que fazem, acontecem, têm foco, resiliência, começa e termina atividades, não adia atividades, não procrastinam, ou são procrastinadoras? Porque se você estiver convivendo com procrastinadores, é natural que você procrastine também.